Os olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, vamos abrir a Tua Palavra, que Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreender o que o Senhor nos revela nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Esse mês eu irei pregar bastante vezes aqui na igreja, no mês de janeiro também, porque é o mês de férias, muita gente sai e o pastor vai assumir mais vezes o púlpito que normalmente. E vou fazer uma série de mensagens sobre certeza da salvação, baseada nos estudos de 1888 de Minneapolis. Foram as mensagens mais poderosas, e dizem os estudiosos e teólogos que foi o que norteou a igreja naquele tempo. As mensagens são todas elas na certeza do poder de Deus, na certeza da salvação e na certeza da conduta que o Espírito nos leva a viver. O título da mensagem desta noite é A Justiça que Salva. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 1, e vamos estudar um verso do livro de Romanos. E assim começamos esta série sobre a salvação, sobre a justificação. Romanos capítulo 1, e vamos estudar o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse verso, ele norteou a vida de Martim Lutero, norteou a vida dos reformadores e da igreja cristã em todas as suas épocas. Quando se fala sobre justiça de Deus, nós normalmente pensamos em retribuição de algum castigo que merecemos. E esta era a ideia de Martim Lutero e de muitos ao lerem sobre a justiça de Deus. E as pessoas dizem, fale-me sobre o amor de Deus, mas não sobre sua justiça. Que diz, eu prefiro cair nos braços do Senhor do que na sua justiça, e assim por diante. Qual é o pensamento de Paulo? Sobre o que Paulo está falando nesse único verso. Paulo está tratando justamente sobre salvação. E ao ele colocar esse verso, ele está dizendo que Deus revela a sua justiça para salvar e não para punir. Portanto, devemos entender o que Paulo queria dizer quando ele disse que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Justiça, portanto, e o Evangelho são boas novas. Justiça jamais pode ser algo que é retributivo, como uma punição nesse verso. Justiça aqui, a palavra de kaiosine, no grego, quer dizer retidão. Portanto, Deus revela a sua retidão. Ele está dizendo, Deus revela o que Ele é. Deus revela a sua essência. Deus revela a totalidade do que Ele é. Lembra do Antigo Testamento que Deus diz, eu sou o que sou? Eu sou o amor, isso basta. Eu sou a misericórdia, isso basta. Eu sou a compaixão. Deus é o que Ele é. E aqui justiça fala justamente sobre o que Deus é. Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é soberano. Portanto, Deus revela no Evangelho, isso é, Deus revela em Jesus Cristo, toda a sua justiça está revelada em Jesus. Portanto, o Antigo Testamento diz, Senhor, justiça nossa. Toda a justiça de Deus está revelada em Jesus Cristo. E quando olhamos para Cristo, nós jamais podemos atribuir essa justiça como uma retribuição, uma punição, neste verso, mas como um ato salvífico, como algo que Deus fez para nos salvar. Ele revela o que nós não temos, pureza e santidade. Porque quando olhamos para dentro de nós, para o nosso coração, não encontramos ali nenhum bem, diz Paulo. Não encontramos nada de bom ali, não há santidade em nós mesmos. E essa justiça ela é revelada fora de nós. Portanto, ele vai dizer que a justiça é só e unicamente pela fé. Só podemos encontrar a santidade, ser justo, ser reto perante o Senhor, pela fé e não olharmos para nós mesmos. Há muitos que pensam, eu sou bom o suficiente para ir para o céu. A pessoa que pensa assim,
Na verdade, a pessoa que acha que tem uma consciência limpa é o resultado de uma memória fraca, dizem os teólogos. Porque, na verdade, todos nós, se olharmos claramente para a nossa consciência, nós veremos que ela nunca está limpa. Porque aqui e acolá nós estamos aquém daquilo que Deus quer que nós façamos. Em suma, nós não temos justiça em nós mesmos que possamos apresentar a Deus com mérito sobre nós mesmos. Nada que façamos nos dá crédito perante o Senhor. Portanto, dizer que temos uma consciência limpa é termos uma memória fraca. Porque se nós voltarmos alguns anos da nossa vida, ou algumas atitudes, nós vamos ver e vamos certamente termos a nossa consciência culpada por algum ato que praticamos. É necessário que tenhamos uma justiça para a qual podemos comparecer perante o tribunal divino. Nós não temos essa justiça e nós precisamos dela. Por isso, o texto claramente diz, visto que a justiça de Deus, a sua retidão, a sua santidade, a sua obediência, a sua pureza, a sua grandeza, tudo está revelado no Evangelho de fé em fé, diz o apóstolo. Portanto, o que nós necessitamos está fora de nós, está no Evangelho, está em Cristo. E ele diz que nós conseguimos, adquirimos essa justiça pela fé. E ele diz que é de fé em fé, e palavra fé aqui poderia ser traduzida, e melhor seria a tradução como confiança. Portanto, quando nós confiamos em Cristo como uma pessoa viva e que perdoa os nossos pecados e nos concede o direito à vida eterna e que não há mais condenação para aquele que aceita Cristo e vive com Ele, certamente esta fé é que alimenta a nossa alma. A fé, ela se apropria de algo que existe. A fé se apropria da justiça de Deus, que é Cristo Jesus. A fé se apropria do que Jesus fez, o qual eu não posso fazer. Isso é viver uma vida perfeita. De fé em fé eu vou vivendo, me alimentando dessa justiça que Deus colocou à minha disposição. E Paulo vai dizer então, delineando sobre a justiça de Deus, que ela é encontrada no Evangelho de fé em fé, ele diz, portanto, está escrito, diz ele. O que está escrito? Paulo vai, antes desse verso, ele fala sobre a certeza da justiça de Deus que está fora de nós. E agora ele diz, está escrito que o justo viverá pela fé. Portanto, se Deus falou o que está escrito, ninguém pode mudar o que está escrito. E ele diz que o justo viverá pela fé. Uma tradução, e essa declaração de Paulo está em Abacuque, capítulo 2, verso 4, onde diz que o justo viverá pela fé. A tradução poderia ser, o homem se vê, ou o homem que se vê pela fé como justo e viverá por essa fé. O homem que se vê pela fé como justo, ele viverá por essa fé. Isso é, eu não tenho justiça em mim mesmo, mas pela fé eu me vejo como justo perante o tribunal divino. Por quê? Porque Cristo é aquele que perdoou todos os meus pecados e me tornou inocente perante o tribunal divino. Cristo é aquele que obedeceu a lei perfeitamente em meu lugar, e Ele é o meu representante perante o tribunal divino. Portanto, quando Deus olha para mim, Ele vai encontrar em mim a justiça dEle, a vida perfeita, a vida sem pecado, a retidão que Deus quer de mim, Ele encontra em Cristo, e pela fé, essa é a justiça que eu apresento a Deus como méritos para a minha salvação. Não há nenhum mérito em mim, mas todo o mérito está em Cristo. Portanto, ele diz que o justo viverá pela fé. Interessante que a palavra viver aqui, viverá, no grego é zao, e significa ser salvo. Então, pela fé, o justo é salvo. É isso que Paulo está dizendo. Pela fé você viverá, pela fé você se salvará. A salvação é totalmente pela fé. Sem fé, diz o Evangelho, é impossível você agradar a Deus. Sem fé é impossível você se salvar.
porque a fé é você confiar que Deus oferece para você gratuitamente a justiça que você não tem. Você precisa, diante do tribunal divino, apresentar algo para se salvar. Você precisa apresentar uma justiça que você não tem. Você precisa apresentar uma vida perfeita que você não tem. Você precisa apresentar uma vida sem pecado que você não tem. Portanto, essa justiça Deus revelou no Evangelho, revelou em Jesus Cristo. Pela fé, nós somos salvos. O Evangelho é o remédio de Deus para o pecado. Sua obra, portanto, deve ser levar o ser humano à harmonia com a vontade do Senhor. Ao olharmos para Abel e Noé, eles são exemplos desta fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, se você trouxe sua Bíblia, vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 11, onde há referência sobre Abel e sobre Noé. Hebreus 11, no verso 4, fala sobre Abel. E lá diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Como é que Abel chegou a ser justo perante o Senhor? Porque ele oferece um sacrifício melhor. Isso é, se nós olharmos para Romanos 1,17, Abel ofereceu ao Senhor uma justiça perfeita, um sacrifício perfeito, que é o sacrifício e a justiça de Cristo. Essa era a garantia de Abel para a sua salvação. Todo aquele contexto entre Caim e Abel está justificando que Abel apresenta perante o tribunal divino uma justiça, um sacrifício perfeito. E isso lhe foi visto como justo perante o Senhor, porque ele depositou toda a sua confiança não em si mesmo, mas no sacrifício que ele estava oferecendo. Assim, quando nós chegamos perante o Senhor e Deus nos pede esta justiça, nós podemos perfeitamente dizer: Senhor, a minha justiça está no meu Salvador, no meu Cristo. Ele é a minha justiça. Eu não tenho como apresentar ao Senhor essa justiça perfeita, mas eu tenho Cristo, e Ele apresenta em meu lugar essa justiça perfeita. Em Hebreus 11, no verso 7, então, Paulo fala sobre Noé, e ele diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o quê? Herdeiro da justiça que vem da fé. Portanto, nós podemos ver claramente que Noé salvou a sua família, porque ele teve fé, que coisas que ainda iriam acontecer, mas que ele foi divinamente instruído, sem saber como essas coisas iriam acontecer, ele confiou. E a sua fé, a sua confiança, salvou a ele e a sua família. Noé é um exemplo justamente dessa presença, ou desse comparecer perante o tribunal divino, onde nós oferecemos a Deus e confiamos nele, que Ele tem a arca, a salvação para nós em Cristo Jesus. Inúmeros cristãos, professos, dizem ser seguidores de Cristo, eles não têm um poder superior em suas vidas. Aí está a razão pela qual muitos não creem na sua própria salvação e descreem justamente que há poder em Cristo. A experiência deles sobre salvação está sempre no passado, no dia em que aceitaram Jesus como Salvador. E aqui e acolá eles estão caindo, e quando eles se portam a Deus, eles olham para o sacrifício que Cristo fez na cruz. Mas não há poder na vida deles, não há vitórias na vida deles. Portanto, a salvação sempre é algo duvidoso nos seus corações, porque não há certeza. Sempre a experiência deles é uma experiência passada. Um dia eu aceitei Jesus no passado, mas não há nenhuma alegria de vitória no dia a dia. Não existe essa alegria. Existe mais derrotas, melancolias, tristezas e, tristemente, a incerteza da salvação e da presença de Deus. Eis a razão pela qual a igreja é tão morna e tão fria.
Essa é a razão pela qual os cristãos não testemunham, porque não há poder na vida deles. Há apenas uma experiência do passado, marcada por fracassos e derrotas na vida cristã. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz que a alegria no Senhor é o poder do cristão. A pessoa que não se alegra em Deus, embora tentada e aflita, não está combatendo o bom combate da fé. Mesmo em decepções e angústias e lutas, confia. Mesmo que você não compreenda o que está acontecendo, confia. Mas confia e alegre-se, porque Deus conduz todas as coisas. Quando nos vêm as aflições, nós nos angustiamos excessivamente. Mas nós precisamos nos alegrar em meio a todas essas coisas, porque sabemos que Deus está conduzindo todas as coisas para o bem. E às vezes os acontecimentos da nossa vida são para salvar uma pessoa, e Deus conduz para que as coisas aconteçam para salvarmos uma pessoa. Às vezes, em meio às aflições, às angústias que nos vêm, a nossa paciência, a nossa serenidade, a nossa confiança em Deus desperta nos outros a confiança e a serenidade. Vivemos num tempo onde os meus direitos são exigidos. Vivemos num tempo onde nós queremos ir à forra com alguém que nos maltrata. Há tempo de sabermos que a nossa vida é conduzida por Deus. É tempo de confiarmos plenamente nele, sem exigências. Entregarmos a Ele a nossa vida pela manhã e saber que o que nos acontecer, Ele está conduzindo. Combater o bom combate, na verdade, é um dever de todo cristão. Combater constantemente as nossas lutas não é algo que deve nos trazer tristezas, mas sim contínuas vitórias. Nós não devemos ficar tristes pelos combates, pelas lutas, pelas tentações que enfrentamos. Se ficamos tristes, é porque nós caímos justamente na infelicidade de nos amargurarmos e acharmos que a vida é tão dura e tão injusta conosco. Caímos numa melancolia e numa tristeza por estarmos passando por aflições. Mas a Bíblia diz que em meio a essas coisas você deve ficar alegre no Senhor, porque Ele está conduzindo a sua vida. Porque somos mais que vencedores, diz o livro do Apocalipse. Em Apocalipse 3 e Apocalipse 21 fala justamente que o vencedor, ele sentar-se-á no trono do Cordeiro. O vencedor andará nas ruas de ouro fino. O vencedor estará ao lado do Cordeiro. Portanto, um vencedor é aquele que alcança vitórias constantemente. Vamos parar e pensar um pouco. Todos nós lembramos de Alexandre o Grande. Por que os seus soldados iam tanto às batalhas? Porque eles não sabiam que eram derrotas. Não havia fracassos para eles. Portanto, enfrentar as dificuldades da vida, as lutas, não era um motivo de tristeza, mas era um fruto de alegria. Se nós ficamos tristes é porque temos mais derrotas do que vitórias na vida cristã. E a Bíblia diz que nós somos vencedores. Principalmente, temos que ser vencedores sobre os desejos pecaminosos que estão em nosso coração. Há muito cristão, muito doidói, muito frágil, temos que parar com isso. Já pensou se Jesus ficasse se lamentando por qualquer coisa? Ele foi expulso de cidade em cidade, afligido todos os dias. Quando olhamos para a vida de Paulo, açoitado, perseguido, traído pelos seus irmãos, e ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Portanto, devemos vencer esse desejo pecaminoso de querermos tanto o afeto dos outros, a compreensão, e não queremos passar por aflições. Devemos descansar no Senhor e confiar que Ele conduz a nossa vida. Pois a nossa vida deve ser permeada por vitórias e não por derrotas. Como falei, os soldados de Alexandre o Grande tinham prazer de irem às batalhas, porque não sabiam o que eram derrotas. E por que eles tinham esse prazer? Porque eles eram melhores que os outros? Não, porque o grande comandante dele, Alexandre o Grande, não admitia derrotas. Eles sabiam que eles tinham um grande general, um grande vencedor, e na força do seu líder, eles iam e enfrentavam as vitórias. E
cada vitória aumentava a força deles e diminuía a força do inimigo. E nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande vencedor, que é Cristo Jesus, aquele que venceu até mesmo a própria morte, que venceu a cruz, venceu todas as coisas. Ele é o nosso general, e ele diz: vá à luta, você vai vencer, eu estou contigo. Mas nós nos acanhamos diante da luta, nós fraquejamos, nós não vivemos de fé em fé no Senhor, nós vivemos olhando mais para as lutas que temos que enfrentar do que as vitórias que estão diante de nós. Como podemos alcançar vitórias contínuas em nossas batalhas espirituais? Viva pela fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa retidão, Ele é a nossa pureza, a nossa santidade, Ele é a nossa inocência, Ele é a nossa obediência perfeita. Jesus é a vitória sobre todas as tentações, sobre todo o pecado e sobre Satanás. Portanto, como diz Paulo, nós podemos ouvir a sua voz ainda coando pelos séculos dos séculos. Vivo pela fé no Filho de Deus. Este é o segredo de toda vitória. Tenha certeza que você tem um general com você. Portanto, não fique acanhado perante as lutas que tenha que enfrentar. Enfrente-as como um vencedor. Enfrente-as para vencer. E não deixe o inimigo derrotar e levá-lo ao desânimo. Deixa eu falar algo interessante a vocês. No livro de Provérbios, no capítulo 2, ele fala completamente sobre a nossa vivência com Cristo. E lá ele diz que o dever de todo cristão, Paulo, ele diz isso também em Eclesiastes, que nós devemos temer a Deus. A palavra temer a Deus, ela é muito importante, porque temer a Deus é que nos concede a vitória perante todas as coisas. E temer a Deus quer dizer que nós devemos amar, obedecer, andar com integridade, tomar decisões certas, ter uma forte determinação para seguir o Senhor e fazer aquilo que é da sua vontade, ter uma vontade firme ao lado de Cristo. Isso é temer o Senhor. Eis que diz o livro de Provérbios. E assim, diz o livro de Provérbios, Jesus estará em seu coração. Não é lindo? Portanto, bem que a Bíblia diz que o dever de todo homem é temer o Senhor. Isso é confiar nele, é andar em integridade, é amar, é obedecer, é ter uma vontade determinante e firme para andar com ele, e assim ele estará conosco. A fé, ela se apega ao braço de Cristo e se refugia em seu poder, e ele é quem realiza a obra em cada um de nós. Nós podemos olhar bem para a experiência de Pedro. Enquanto Pedro olhava para Cristo caminhando pelas águas, ele estava seguro. Quando ele olhou para as dificuldades, para as ondas, e podemos aqui pensar nesse sentido de uma forma figurada, que ali estavam as derrotas, os fracassos, ou até mesmo o que as pessoas às vezes falam de nós, as angústias e tristezas, que às vezes nós permitimos que as coisas não aconteçam. Ah, você não é assim, você é assim, as pessoas omitem opiniões escondidas e depois nós sabemos. A melhor coisa que tem, entregue tudo ao Senhor. Ele quem cuida de você. Ele ama você e Ele vai proteger você. Essa é a grande primícia da vida. O modo pelo qual o poder de Deus opera, nós não sabemos como explicar, porque isso é pela fé. Nós apenas confiamos e Ele vai operar em nossas vidas. A graça de Deus, em resposta à fé, é tão poderosa e extremamente poderosa nessas batalhas, que Tiago chega a dizer, antes ele dá maior graça a todos nós. A sua graça, diz a Bíblia, Paulo diz, onde o pecado abundou, onde houve muito pecado, houve muito mais graça, diz ele, muito mais. Portanto, Deus sempre está muito mais presente, nós podemos confiar na sua vitória. Eu li algo que me chamou a atenção e que eu acho belíssimo, falando sobre os santos do passado. Quando você pensa nos santos do passado, o que você pensa? Eram homens perfeitos, homens que andavam com Deus e venciam sempre, homens íntegros.
Há quem diga, puxa, no passado os homens de Deus eram homens santos, homens íntegros. Às vezes eu penso, viver uma vida na qual as pessoas olham você no dia a dia como uma aparente moralidade é uma coisa, viver a vida cristã é outra muito diferente. E não há um cristão no mundo, desde o nascimento de Adão até hoje, que não tenha passado aflições, derrotas e tristezas, que não tenha sentido às vezes o pior dos piores. Ouça, a inspiração registra fielmente as faltas de homens bons, daqueles que se distinguiram pelo favor de Deus. Infinitamente, afetivamente, suas faltas são apresentadas de modo mais completo do que as virtudes. Olha só. Homens a quem Deus favoreceu e a quem confiou grandes responsabilidades, foram algumas vezes vencidos pela tentação e cometeram pecado. Mesmo como nós, presentemente, esforçamo-nos, vacilamos e frequentemente caímos em erro. Sua vida, em todas as suas faltas e loucuras, estão patentes diante de nós, tanto para nossa animação como advertência. Se eles fossem representados como estando sem faltas, nós, com a nossa natureza falha, caída, frágil, pecaminosa, poderíamos desesperar-nos por nossos erros e fracassos. Mas, vendo onde outros lutaram através de desânimos semelhantes aos nossos, onde caíram, animemo-nos em nosso esforço para alcançar a justiça. Como eles, embora algumas vezes repelidos, recuaram o terreno e foram abençoados por Deus, assim nós também podemos ser vencedores na força de Jesus. Amém? Cristo jamais está longe daquele que tem lutas, dores e tristezas. A justiça que salva é a justiça que vem de Deus. É a certeza de que Ele é o grande general, o grande comandante que está ao nosso lado, que nos conduz e nos guarda. Sejamos vitoriosos em nossas batalhas, pois podemos vencer, pois temos toda a justiça de Deus, todo o seu poder e sua graça em nosso favor. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos, por gentileza. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, somos como um bebê nos braços de um pai diante de Ti, acolhidos, recebidos e protegidos pelo Teu imenso amor. Pai querido, ajuda-nos a crer mais na Tua proteção e no Teu cuidado, no Teu poder em nos guardar em meio às lutas que enfrentamos no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Jesus como nosso grande comandante e na sua força vencer sempre pela fé. Obrigado, Senhor, pela Tua justiça que nos é revelada dia a dia no Evangelho em Cristo Jesus. A Ele entregamos a nossa vida e tudo que temos e somos por Jesus. Amém.